Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa 30 Minutos. Hoje, como sempre, temos aqui a participação do nosso convidado especial de toda quarta-feira, Leandro Amaral. Tudo bem, meu amigo? Walter à disposição, como sempre, tudo bem? E só vim porque o Walter prometeu que hoje a pauta não vai passar nem de longe por futebol. Então, topei como um fã do programa e como um soldado estar aqui a postos. Tá, ok, eu não vou falar que o Corinthians perdeu, não vou falar que o nome do estádio agora é Figueirão, mas vamos trocar de assunto. E também temos a participação aqui da Patrícia Mazeto, que é da Eletromídia, e veio fazer uma participação conosco hoje especial para a gente falar bastante, sobre a questão da cidade limpa. Hoje é um tema que envolve todas as cidades, começou com a cidade de São Paulo, e você está envolvido de qualquer forma nessa questão. E nós vamos ver o que tem hoje, o que está sendo prospectado para os próximos anos das cidades aqui da região da ABC. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Leandro. É Boa um noite, prazer estar aqui com vocês hoje. E a Patrícia veio representando, inclusive, a Sirlene Abequini, que botou uma tremenda fria, né? Falou assim, ó, te jogou com os leões aqui, né? Não, com certeza, assim, seria muito importante que ela estivesse aqui hoje, né? Mas para mim também é um prazer poder representá-la. Particularmente eu admiro a Silene como profissional e também... Então, para mim é uma grande responsabilidade, assim, estar aqui representando. Muito bem. Leandro, conta pra gente aí, quais são as novidades da política dessa semana? Amanhã temos Paulo Scaff e São Caetano, né? Pois é, até que enfim, vou falar, agenda vai, agenda volta, mas até que enfim, Paulo Scaff em São Caetano. Na sequência, ele passará por Santo André e vai terminar a agenda em São Bernardo do Campo, onde vai receber título de cidadão são bernardense, título este que foi protocolado pelo vereador Mauro Miyaguchi. E no mesmo horário, Walter, em São Caetano, também uma cerimônia política que vai ser bastante concorrida. Orlando Morando, deputado estadual, vai receber o título de cidadão sul-são caetanense. Então, amanhã, quinta-feira, um dia bastante concorrido e uma agenda aqui repleta de figurões da política no ABC. Qual vai dar mais ibope, Scaff ou Morando? Eu ainda acho que é o Orlando Morando. Eu também, Por viu? todo o contexto, Walter, você tem acompanhado muito bem, inclusive tive a oportunidade de ver o radar político do Kleber Werneck, falando um pouquinho das mudanças de Alex Manente, William Dibby. Aquela foi divertida, Foi né? sensacional. Quem diria que o William Dibby Iria apoiar o PT. Pois é, e fala claramente, o meu candidato é Alexandre Padilha. E quem Vacareza para deputado Pois federal, é, e só quem- falta estadual, velho. Pois é, e Alex Manente, até então fazendo dobrada, foi formalizada no primeiro momento em São Caetano, agora em São Bernardo do Campo também. Ou seja, a política é dinâmica realmente. Essa foi uma novidade, doutor William Dibby. Mas o mais legal dessa história é ouvir os vereadores do PT dizendo assim, ó, apoio é sempre bem-vindo, não interessa de quem é, né? Depois que eles aceitaram apoio do Maluf, né? Criticaram tanto, e a gente, não, mas apoio a gente não pode negar. Quem quiser me apoiar não tem problema nenhum. Acho que o Maluf abriu a porta. Só que, engraçado, né? Pergunta para os vereadores, e o Kleber está nos assistindo, quem sai na foto do lado do Dibby? Pergunta, eu quero ver qual vai ser o vereador do PT que vai sair do lado do Dibby e falar, ó, o companheiro aqui está com a gente, quero só ver. Eu lembro também daquele momento que o Maurício Soares estava no grupo do Dibby e o pessoal do PT malhando ele adoidado. Da hora que ele declarou apoio pro Marinho, É o melhor do companheiro, mundo, companheiro. Né? Seja bem-vindo, volta a casa. Você gosta de política, Patrícia? Gosto um pouquinho. Já viu que aqui nós gostamos um pocão, né? É verdade. Um pocão, mas tem que sempre Faz dar uma parte, habitada. né? Acompanhar. Já que eu tô proibido de falar de futebol hoje, tinha Tinha que arrumar um pouquinho a outro assunto, política né? para liberar. Do dia a dia. Ontem também teve a OPE em Santo André, eu fui lá no Paço Municipal, acompanhei, o prefeito Grana recebeu as propostas da população e foi muito engraçado que uma senhora falou que na casa dela estava com um problema muito grave porque estava com muitas ratazanas no seu... Ratazana. Que ela trocou o teto, colocou lá um teto novo e tal, só que esqueci como chama aquele de plástico. Não é... Fugiu o nome. Também fugiu. E ela falou, só que tem um problema, prefeito. Agora eu fico ouvindo eles correr para um lado ou para o outro e tal. E eu já coloquei todo tipo de veneno lá e eles acostumaram já, acho que o veneno, porque continuam correndo firme e forte. Então, o prefeito Gana tendo que correr atrás dos problemas da cidade, que não são poucos. Uma cidade de 800 mil habitantes, muita gente. Né? É muita gente. Comparado, São Bernardo também tem 800 mil habitantes, só muita que coisa. Santo André tem 3 bilhões de orçamento contra 4 bilhões de São Bernardo. E o ano que vem, São Bernardo, 5 bilhões previstos de orçamento.
É muita coisa, é muita coisa. Agora, você gosta de curiosidade, a Patrícia também. Curioso, também tem um bastidor de São Bernardo, não é nem tanto da área política, mas tive a possibilidade de acompanhar na manhã desta quarta-feira a visita, né, à comissão de empresários executivos chineses em São Bernardo. Nessa troca de experiência, intercâmbio, e foi engraçado, Walter, porque normalmente quando é evento assim, você cobre muito turismo, sabe disso, é que tem o tradutor. Então faz a tradução ali do inglês para o português e vice-versa. Chegou um determinado momento da conversa, né, pauta econômica, e o pessoal ali falou da ferramentaria, que é um braço importante do ABC, setor automotivo, etc, etc. E a dificuldade do tradutor de encontrar uma palavra para fazer os chineses entenderem o que significava ferramentaria. Foi uma coisa impressionante, impressionante. Ficou ali uns 10 minutos tentando explicar para os chineses o que significava ferramentaria. Mas só para dar um bastidor desse mundo global, desse mundo moderno. Muito bem. Patrícia, depois desse nosso introdutório da política, me conta, você acha que da economia desse ano vai ser bom, vai ainda melhorar, ou a Copa agora já vai parar e o mercado está mais do que parado já? Não, eu acredito que assim, a Copa venha, né, para dar uma aquecida, já deu, na maioria dos negócios, das oportunidades. Parece que a gente está dando uma parada, tem muito movimento, muita confusão aí, mas assim, as empresas elas têm que passar, né, por esse momento. Então, eu acredito que não, é uma coisa, é um momento de oportunidade também. Pode ser que para alguns seja melhor, outros piores, mas assim, a economia tem que andar. É até curioso isso, e a pergunta do Walter é muito interessante, eu quero até pegar carona, Walter. No seguinte, Patrícia, não sei se eu estou com uma observação equivocada da realidade, ou se é por conta da Copa do Mundo ser no Brasil e aquela história do brasileiro deixar para a última hora. Mas, por exemplo, eu me recordo em 94, 98, 2002, 2006 e até mesmo em 2010, o pessoal na febre, pintar rua, as vitrines todas verde e amarelas, mas não só com as cores, mas com produtos voltados à Copa do Mundo. E esse ano a Copa é no Brasil e tirando o álbum da Copa que virou febre, figurinha, o pessoal fazendo fila nas bancas para trocar, vejo adultos aí, quanta gente... Enfim, mas não vejo aquele apelo comercial, pelo menos não vi até agora, não sei se a minha visão está distorcida da realidade, mas não vi aquela coisa do apelo verde e amarelo, das pessoas pintarem ruas, guias, enfim, fazer aquela mobilização para a Copa mesmo. Assim, particularmente, eu também estou sentindo isso. Eu acho que assim, a gente assim, que está no mercado, a gente entende a questão das oportunidades, do aquecimento, enfim, que possa existir. Mas, assim, essa empolgação, né, das pessoas, aquele entrosamento mesmo, não está coincidindo com o que a gente vê nas propagandas, né, na TV. Está se tentando criar esse clima de Copa. Mas na prática a gente está passando por esse momento, mas, assim, a realidade não está sendo essa. Né? É o que eu estou sentindo também. Lógico, daqui a pouco vai começar, bem ou mal, as pessoas começam a se envolver. Da economia que assustam. Hoje, Walter, foi divulgado os números lá do Ministério do Trabalho, foi o pior abril dos últimos 15 anos no Brasil na geração de emprego formal, com carteira assinada. Aí a gente pega até aquele retrospecto da era Fernando Henrique Cardoso, que tanto foi criticado o final do governo dele, pela questão do desemprego, enfim, e agora nós vivemos um abril, claro, era esperado que depois de uma pujança que teve na geração de empregos, que isso fosse se acalmar, mas não que fosse o pior abril dos últimos 15 anos. Aí a dona de casa vai no mercado, a cebola está caro, o tomate está caro, a batata está caro. Então, já gera aquela sensação e pior ainda. Pois é. Eu ouvi você, inclusive, entrevistando hoje, como sempre, sou seu ouvinte, entrevistando o Sidão. Sidão dizendo que está lá em Brasília preocupado porque está faltando peça, inclusive, que as companhias estão com dificuldades para produzir as peças para entregar para as montadoras. Exatamente. Já pensou se parar as montadoras agora? Já estão um monte de gente já em casa de férias coletivas. Sim. Se não andar, que é o nosso principal meio da economia daqui da região, vai ter problema. Mas vamos lá, conta um pouco para o telespectador o que é a Eletromídia. Então, a Eletromídia, na verdade, ela é uma empresa de mídia exterior digital. Né? Aqui no ABC, a Selene foi pioneira ao trazer para a região esse tipo de mídia, que era uma mídia moderna. Né? Vamos dar exemplo, aquele
Aquela TV grandona que tem ali na aquela- esquina da catequese. Exatamente, a gente Pedro. chama de TV de rua, né? É uma TV de rua. Na Quantas verdade, polegadas? Dá para ter uma ideia ali? É por polegadas então, mesmo? Que mede? varia, eles têm em média 22 metros quadrados, 22 25, é por aí. É Muito mais ou grande. menos dentro da... É muito grande, né? E, na verdade, assim, o painel eletrônico, ele é uma mídia nova, né? Como eu estava comentando, no mercado assim, de publicidade, você ainda tem aquela tendência para as mídias tradicionais. Não que umas sejam melhores ou piores que as outras. Não, cada uma tem sua função e cada uma tem sua adequação, né? Mas o painel, ele faz parte da família do outdoor, do buzzdoor, dos painéis backlight, frontlight. E aí o que acontece? Ele acaba sendo novo, assim, dentro dessa tendência do mercado publicitário que ainda está um pouco preso às mídias tradicionais, né? Mas, assim, um dos diferenciais do painel é essa possibilidade de você estar conversando com o seu público o tempo todo, né? É uma mídia de alto impacto, né? Você consegue atingir milhares de pessoas num curto Tem a período de perspectiva tempo. de quantas pessoas, por exemplo, passarem na catequese, tu pode estar visualizando diariamente? A gente tem uma estimativa, assim, os números que nós temos com certeza estão bem abaixo do que é na realidade, né? Mas é cerca de... Nos 4 painéis, nos 5 painéis que nós temos, assim, quase que mais de 1 milhão de pessoas, né, que a gente atinge diariamente. 5 painéis, então vamos ver, da catequese. Nós temos 5 painéis, 3 em Santo André e 2 em São Bernardo do Campo. Em Santo André, temos um na Avenida Dom Pedro II com a catequese, que foi o primeiro, foi esse que foi o primeiro a vir para o ABC. Na Avenida Perimetral, lá no final, no Largo do Ipiranguinha. E nós temos o mais novo agora, que é na Avenida dos Estados. Fica exatamente onde fica o Moinho Santo André, né? Sentido Santo André também, centro. Em São Bernardo, nós temos na Avenida Lucas Nogueira Garcês, que é um bem conhecido, fica ao lado do Paço Municipal. E nós temos um no final da Faria Lima, lá próximo exatamente onde fica a Della Via Pneus também. A tecnologia, como ela muda no dia a dia, para essa questão da televisão também deve mudar, né, dos painéis, ou não? Antigamente que era tubo, depois passou plasma, Sim. LED, como que é essa questão aí da tecnologia? Os painéis, a mesma coisa. Mesma e coisa. Hoje também caminha muito rápido essa questão da modernização aí do motorista material, tá né? com óculos 3D para ver os anúncios, né? Boa ideia. Então, mas o que acontece? Existe essa mudança na tecnologia, né? O ano passado, a gente acabou trocando tecnologia de 2 painéis. Um deles foi o da Lucas, que ganhou tecnologia nova, e esse da Avenida Dom Pedro II, que foi o primeiro, então já tinha, né, depois da implantação dos outros, chegou a vez de mudar a carinha dele e ele ganhou a tecnologia nova, né, novos LEDs. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse painel lá em São Paulo, na Avenida Paulista, foi um negócio emocionante, assim, porque aquele negócio enorme, né? Você para e animado, tal. né? E as pessoas, mas tem uma regra, inclusive, que não pode estar instalado em lugares que tem um movimento, né? Tem que ser em lugar que está de semáforo, geralmente, que o motorista pare. Eventualmente, a gente recebe ligações do pessoal que falando, puxa, tem um ponto aqui excelente, não interessa para você estar colocando um painel aqui, mas assim, a eletromídia, ela trabalha com alguns parâmetros, né? Um desses parâmetros é ter parada obrigatória. Porque para nós, apesar da gente atingir indiretamente milhares de pessoas que passam, porque esse fluxo ele é contínuo, né? Não para nunca ali, a gente quer atingir o motorista que para no farol, né? Então, por conta disso, além do nosso conteúdo comercial, a gente tem o conteúdo informativo. Então, a gente mescla as propagandas, né, os anúncios comerciais, com utilidade pública, com espaço para eventos, enfim, ações culturais, sociais. E temos o Climatempo, né, que é um serviço de utilidade pública também, noticiário conectado com o Terra, então simultaneamente você tem as notícias ali em tempo real. Tem um cardápio bem diversificado. Sim, e hoje a gente tem um dos mais novos parceiros é a ESPN, aí você tem os boletins esportivos também, né? Então é bacana porque além de ser um veículo interessante para você impactar um grande número de pessoas, comercialmente falando, você também tem a possibilidade de usá-lo como
um canal de comunicação direto ali com o público, né? Porque hoje, assim, se fala muito, a gente fala muito nas tendências, internet, tudo, mas a gente também esquece que as pessoas estão na rua. E ficam muito tempo na rua, principalmente no trânsito. Aliás, é um problema, né? Hoje em São Paulo parou tudo. Quando a greve dos ônibus então, assim, lá... você imagina, se a gente tivesse, assim, uma condição de ter uma conexão rápida das informações, a gente tem condição de informar para esse motorista, olha, tal rota tá complicada, né? Mas isso a gente dependeria de um mecanismo aí por parte das administrações, do próprio sistema de transportes, para a gente conseguir proporcionar essa informação de utilidade pública para as pessoas. As informações são postadas aqui ou em São Paulo? Assim, a gente faz todo o trabalho, né, de criação do material dos nossos clientes aqui, toda a programação, o que vai veicular, que hora vai veicular, em que painel que vai veicular, é tudo feito aqui. Mas a gente encaminha para São Paulo, a operação dispara de lá. Qual horário que fica produzindo esses 5 pontos? Esse conteúdo é transmitido o dia inteiro? O dia inteiro. O painel ele funciona das 7 à 1 da manhã. Só na madrugada, óbvio que Exato, não justifica o fluxo de veículos, né? Então, ele é dividido assim, em 4 blocos de horário. Ele começa a funcionar das 7 às 11h30, depois das 11h30 às 16, das 16 às 20h30 e das 20h30 à 1 da manhã. E aí, o cliente ele tem condição de trabalhar ou especificamente um desses horários, né? Segmentar para o público que ele deseja atingir, ou ele pode trabalhar a grade toda. Então, ele fica veiculando o dia inteiro. Né? Dentro de cada bloco, ele trabalha com 90 inserções. Então, ele pode concentrar, como ele pode tá veiculando o dia inteiro normalmente. E aí, nessa veiculação, a gente intercala a mensagem comercial com as mensagens de utilidade pública, de informativos, enfim. E conta agora sobre a lei da cidade limpa. Em São Paulo, a gente sabe que impactou bastante essas empresas. Aqui no ABC, como foi? A Eletromídia teve que se adaptar nessa questão? Então, na verdade, a experiência que a Eletromídia teve em São Paulo, ela foi muito importante, né, para que a gente soubesse como lidar com isso e acompanhar nos demais mercados, né? Então, assim, existe uma matriz, né, e essa matriz, ela trabalhava particularmente mais os pontos lá de São Paulo. Com a Lei Cidade Limpa, ela foi restritiva, né? Então, ela de uma hora para outra varreu tudo, né? Então, acabou com a mídia exterior. Não foi só o eletrônico, foi o outdoor, foi o busdoor, foi uma série de coisas. E aí, o que aconteceu? No caso da Eletromídia, ao contrário de algumas empresas, foi muito complicado. As empresas morreram, né? Muitas empresas sumiram. E aí, em vez de cidade limpa, você tinha o quê? Você tinha carcaça de painel, porque as pessoas não tiveram recurso para remover aquilo, enfim, de uma hora para outra, né? E deve ser um custo enorme, né? Tem um custo altíssimo. Imagina a sua empresa trabalhando, de repente, no dia seguinte, entra uma lei que fala que você não pode mais trabalhar, né? Então, isso requer o quê? Requer uma série de coisas, né? Investimento, perda de investimento, você tem que dar uma satisfação para os seus clientes, eles também são atingidos com a lei. Né? Exatamente. Então, é uma cadeia, sabe? Aí, o que aconteceu? De qualquer forma, para a Eletromídia, essa experiência em São Paulo, ela foi muito dura, mas, ao mesmo tempo, ela serviu para que a rede se estruturasse de uma forma que hoje eles trabalham a rede toda, né? Então, nós somos Eletromídia ABC e temos outros franqueados em todo o Brasil, né? As que trabalham cada um no seu mercado, assim como nós. O ABC é um mercado assim, extremamente importante hoje dentro da rede, um dos mais respeitados, né? Porque é o 4º mercado consumidor, né? Então, existe assim, dentro da rede Eletromídia, um respeito muito grande pelo grande ABC, né? E aí, só dando continuidade com relação a essa questão da lei, aqui no ABC, particularmente, nós tivemos um painel removido em São Caetano do Sul, né? Porque a lei acabou vigorando lá a partir de 2009. Nós tínhamos inaugurado esse painel em 2007. Ele mal tinha... Lá em São Caetano não, lá foi truculento. Na Avenida Goiás, na esquina estava Manuel Coelho. Lá foi tão truculento, para você ter uma ideia, o prefeito chegou quando foi mandar o projeto para a Câmara, colocou que era proibido entregar jornal também na cidade. E eu, prefeito, mas isso é inconstitucional, inclusive em São Paulo já caiu
essa questão. Já foi até removido do Kassab, já tirou. Fala, não tem problema, vocês entram na justiça também e tira. Mas vai mandar para a Câmara ainda, já tira agora. Pois ele não tirou, entrou, foi a lei aprovada. Primeiro mês ele já me multou em R$5.000, fui para a justiça, mandado de segurança, liminar. Um mês depois o juiz decidiu, proibido. Porque assim, é liberdade de expressão. Claro, Não tem como, claro. né? Então foi muito truculento essa verdade. Teve aquele atropelo que não teve tamanho. Imagina aquele painel ter que tirar. E vocês também foram multados, né? Naquele momento. Não. Que eles deram um prazo, era impossível tirar, né? Foi assim, Além de perder os clientes, a gente receberam multa. acompanhou o projeto, né? Nós imaginávamos que uma cidade como São Caetano ia ser assim, um pouco mais criteriosa essa questão, porque a reorganização da paisagem urbana, ela é importante, né? Mas ela é muito mais ampla do que você simplesmente eliminar a mídia exterior. Né? Quando você fala de lei cidade limpa, o conceito lei cidade limpa, ele é um conceito que envolve outras coisas, envolve a regulamentação para que as empresas realmente elas tenham um parâmetro, tenham um critério, né, na hora de utilizar a publicidade exterior, tá? Então é importante, para nós é importante porque o nosso não fica perdido no meio da bagunça, né? E outra, você tem as empresas que são regulamentadas, mas você também tem assim aqueles painéis, enfim, ou outdoor, ou placas, o que seja, que assim são veículos de oportunidade. Então você tem um terreno, você acha que o seu ponto é bacana, você vai lá, aloca para alguém ir lá espetar um equipamento. Verdade. E aquilo não tem seguro, exige muita responsabilidade, né, na hora que você coloca um equipamento desse na rua. Inclusive, né? São Bernardo tem um problema dos outdoor também, não tinha? Dizendo que, teve um problema. inclusive, tem aquela questão da falta, tinha outdoor para tudo quanto é lado, ninguém recolhia nada, era tudo pirata. Pois é, e segue problemática. Teve a situação do muro também, um pouco mais... um pouco anterior à questão de pintar muro. E até hoje tem problema, por exemplo, na letra fria da lei, Walter, você não pode colocar faixa em viaduto. E vira e mexe, você vê faixa em viaduto em São Bernardo do Campo. Aí para uns podem, para outros não podem, enfim. Tem uma série de problemas lá que até hoje fica pouco definido isso. Fica um terreno muito abstrato do que pode, do que não pode. Dá uma polêmica danada. Dá para discutir aqui um monte. Não, com certeza. E Santo André, como está essa questão da lei? Então, Santo André, existe um projeto, né? Mas também, assim, eu acredito que seja como São Bernardo, né? Que hoje foi realmente, assim, um trabalho um pouco mais criterioso. Eles chamaram as empresas, né? Houve um pouco mais de respeito em conhecer como funciona. Foi algo conversado, né? Hoje, apesar que, assim, é o que eu falei, a gente está sempre sujeito às adequações, né? Hoje, dentro da lei, da forma como ela está, ok, bacana, mas a gente tem que estar acompanhando isso diariamente para... Se tiver que fazer adequação, vai ser feita, enfim, né? Mas por quê? Porque a gente está lidando com algo que está ali para ser melhor e não para ser prejudicial, né? No caso de São Caetano, a gente teve uma experiência bem dolorosa, né, que acabou resultando aí na questão da remoção realmente do painel. Fomos multados até onde não era mais possível, né? E o que acontece? A gente percebeu que não era um negócio sério, por quê? Porque a gente ia lá pedir prazo e antes de chegar no escritório já estava indeferido. Prazo para quê? Prazo não era para permanecer, não. Era prazo para, olha, precisamos de prazo para remover esse equipamento. A gente precisa de segurança, precisa garantir uma série de detalhes lá que não é da noite para o dia. E aquela questão né? também, o que você tem de contrato com o cliente, como explicar para o cliente que vai ter que parar então, para assim, cortar? Não é só a empresa que é prejudicada, tem uma cadeia por trás disso, é fornecedor, é cliente, tem muita gente envolvida, né? Então, por isso que precisa haver bastante responsabilidade, porque às vezes a lei ela é importante, como eu falei, ela é importante, interessa para nós, mas ela precisa ser feita com responsabilidade, com cuidado, né, para que não prejudique. É no horizonte de vocês, Patrícia, expandir esses pontos aqui no ABC? E também a questão do indoor.
Então, na verdade, assim, hoje a rede, a Eletromídia, a marca Eletromídia, ela não está presente apenas nos painéis de rua, né? Essa questão da mídia indoor, ela é uma tendência também e tem tudo a ver, né, com a questão da tecnologia. Então, a Eletromídia também abrange hoje essa parte da mídia indoor. Hoje, aqui no ABC, só para você ter uma ideia, a gente está presente nos principais shoppings da região, com aquela parte de mídia indoor, né? Onde você tem, além da parte comercial, também a parte de conteúdo, enfim. É mais uma opção para que as empresas estejam investindo. Então, você tem o Shopping Atrium, o Golden também vai ter agora, Eletromídia, né? Então, é bem bacana. E fora isso, a gente também tem CPTM, tem a parte de rentals, né? A alocação de painéis para grandes eventos, grandes estruturas. O portfólio da Eletromídia é bem abrangente, é bem bacana. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Leandro, conta mais alguma coisa que ninguém sabe para a gente já adiantar. Mais novidades? Senão eu vou falar que só o ABC Repórter que dá notícia quente. Não, mas vocês também, pô, e a notícia boa que vocês deram hoje é a questão da Mercedes, né? Graças a Deus, pelo menos a PLR foi resolvida a questão. Não teve... R$7.000 para cada funcionário, Pois é. primeira parcela. Exatamente. Já dá para ajudar a pagar as contas. A PLR, o ano passado, quase 12 mil. Esse ano vai chegar um pouquinho menos só do que isso. Apesar de toda a reclamação, de toda a chiadeira, foi um pouquinho menos só, mas acho que dá para tocar o barco. Agora, o principal, Walter, até foi um assunto que passou meio despercebido, e até comentar na semana passada, a crítica do deputado federal Vanderlei Cirac. O Cirac, ele participou de um congresso, um seminário da indústria química no ABC, Santo André, Mauá, todo mundo participou, e ele pediu investigação da Câmara de Santo André em relação às obras da cidade Pirelli, discutindo que ali não tinha que ter empreendimento comercial, que ali devia ser uma zona unicamente industrial. Até brincavam na oportunidade, falavam, Cirac, você deixou de ser político, você está sendo muito mais um empresário industrial aqui, fazendo uma defesa veemente da indústria do que um deputado. Mas chamou atenção a fala do Cirac nesse aspecto, pedindo investigação da Câmara de Santo André sobre esse assunto, a contrapartida da empresa responsável por toda a obra. Enfim, gerou polêmica ali no bastidor de Santo André. Muito bem. Patrícia, para a gente encerrar suas considerações. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, agradecer ao público e convidar todos a conhecer a Eletromídia. E, por favor, visitem o nosso... Posso fazer propaganda? Nós estamos com uma nova página no Facebook, www.facebook.com.br/EletromídiaBCOficial. Mandamos o boleto agora para a Silene, né? Não ia ficar de graça, viu? Olha, não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter e amanhã você vai ter muito mais notícias de todo o ABC. Boa noite e até mais.